Sejam todos bem-vindos mais uma vez, no poderoso nome de Jesus. Hoje nós temos visitantes, o irmão Leôncio, amém? Louvado seja o nome do Senhor e os demais irmãos que estão participando com a gente. É um prazer muito grande estar aqui aprendendo junto com os irmãos, amém? Porque cada quarta-feira nós aprendemos um pouco mais, amém? Amados, hoje nós vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Hoje nós vamos aprender sobre o cristão prematuro, amados. Você vê que quando uma criança ela nasce prematura, ela nasce antes do tempo, não é verdade? O Senhor deixou destinado 9 meses para a criança se formar na barriga da mãe, para que ela forme completamente, perfeitamente. Porém, há crianças que nascem antes do tempo. Quando ela nasce antes do tempo, geralmente o coração não terminou de formar, o pulmão, muitos órgãos que são vitais ainda não terminou de formar. Não é verdade? Então, amados, nós também, quando nós conhecemos o Evangelho do Senhor, muitas vezes nós, você sabe que o Senhor Jesus, ele disse que nós temos que nascer de novo. Todo mundo conhece a história de Nicodemos, não é verdade? O Senhor Jesus falou para Nicodemos: aquele que quiser entrar no reino de Deus tem que nascer de novo. Então, o cristão, ele tem que nascer. Nascer não da carne, porque da carne nós já nascemos, mas nascer do espírito. Só que, da mesma forma, quando uma criança nasce, né, prematura, muitos cristãos também, ele acaba nascendo espiritualmente prematuro. Como assim prematuro? Às vezes, amados, a pessoa, por exemplo, ela conhece o evangelho e ela se alegra, mas às vezes ela tem a infelicidade de conhecer, por exemplo, o evangelho da prosperidade, que não é o evangelho eterno. Então, o evangelho da prosperidade vai fazer ela o quê? A buscar a prosperidade, a buscar as coisas dessa terra. E aí ela acaba nascendo antes do tempo, ou seja, sem formar aquele verdadeiro homem espiritual dentro dela. Então ela sai o quê? Um cristão prematuro, um cristão que, ao invés de buscar as coisas celestiais, busca as coisas terrenas. Muitas vezes a pessoa, ela conhece o evangelho através da dor. Às vezes a pessoa ela foi rebelde a vida inteira. De repente, o médico fala para ela que ela tem uma doença incurável. Então, imediatamente, ela vai correr para os pés do Senhor, porque ela sabe que só o Senhor Jesus é que vai poder ajudar. Porém, amados, o que que acontece? Ela corre por causa da aflição. Então, ela vai nascer prematura, porque não houve aquele tempo dela ser formada, dela entender o que é o verdadeiro evangelho, para que o Senhor Jesus morreu na cruz. Porque a igreja da apostasia, a igreja que não prega a verdade, ela prega o quê? Ela promete para as pessoas que não são cristãos, promete, por exemplo, cura, prosperidade, promete uma vida feliz. Às vezes o casal está se separando, aí o pastor fala: não, vem aqui, faz um voto e aquilo, você vai, Deus vai restaurar sua família. E aquela pessoa ela vai naquela empolgação. E Deus abençoa, mas não dessa forma. Não é uma troca. Então, com o decorrer desse tempo, a pessoa vai, busca o Senhor e ela se diz nascida de novo. Mas ela é um cristão prematuro. Não foi formado, não foi gerado um cristão perfeito ali, inabalável. Tanto é que você vê que quando uma pessoa ela nasce prematuramente na fé, quando vem uma luta, quando vem uma dificuldade maior, ela muitas vezes abandona, muitas vezes ela se decepciona. Por quê? Porque a igreja da prosperidade vai prometer riqueza para ela. E ela às vezes vai para buscar o Senhor Jesus, mas ela não vai pelo correto, que é a salvação eterna, que é a gratidão por Jesus, que é se preparar para a vinda do Senhor.
se preparar para morar no reino de Deus. Ela não aprende que a vida aqui na terra é passageira. Você vê a velocidade que o ano entra, sai ano. Nós já vamos para 2025, não é verdade? Então, e olha no espelho para você ver. Né? Muitos de nós já temos até cabelo branco, outros já estão começando a embranquecer. Aí você olha do seu lado, você vê seus netos, bisnetos, os filhos, gerando família. Quer dizer, o tempo passa tão rápido que às vezes nem a gente percebe que a gente está envelhecendo tão rápido. Não é verdade? E a gente vê ao nosso lado muitas pessoas partindo. Assim como foi na pandemia, muitas pessoas partindo. Então você vê que aqui não tem nada de eternidade, aqui é tudo temporário, é tudo passageiro. Então, nós precisamos nascer de novo em Cristo Jesus, mas da forma correta. Assim como o profeta David Ward, ele sempre fala, você precisa nascer adequadamente, ou seja, nascer corretamente, entender o que é o verdadeiro evangelho. Porque aí fora se prega muito tipo de evangelho. O evangelho da felicidade, o evangelho do entretenimento. Você vê que tem pastores que vai contar piada na igreja para fazer o povo rir. Então é o evangelho do entretenimento, conta piada, a pessoa ri. Aí a pessoa tá triste, aquelas piadas vai alegrar ela naquele momento. Mas quando acabar aquele culto de entretenimento, ela vai voltar para casa, vai estar vazia, deprimida, os problemas vai estar ali de novo. Por quê? Não houve um novo nascimento, não houve uma transformação. O Espírito do Senhor não passou a habitar nela. Então, ela se alegra com pregações motivadoras, né? Hoje você vê que a humanidade, o que a humanidade quer ouvir falar? Sobre prosperidade, vida feliz, felicidade. Agora, quando nós pregamos o verdadeiro evangelho, que nós dizemos, nós precisamos largar o pecado, nós precisamos nos preparar para a vinda do Senhor, porque o Senhor está voltando. Olha os rumores de guerra, olha as guerras, olha o que está acontecendo, olha a depravação do ser humano, olha o evangelho do Senhor Jesus sendo, né, distorcido de uma forma grandiosa. Quantas são as igrejas que era para pregar o evangelho verdadeiro, hoje estão na idolatria, dando objeto, vendendo, fazendo comércio da casa do Senhor. Então, amados, nós precisamos verdadeiramente nascer de novo. Então, se nós fizermos uma análise da nossa vida e nós percebermos que nós ainda, em alguma área da nossa vida, nós estamos um cristão prematuro, então nós temos que voltar para a incubadora para que o Senhor venha nos regenerar. Amém? Por exemplo, você vê uma criança que nasce prematura, muitas vezes ela nasce com um problema no coração. Não é verdade? Então, o cristão prematuro é aquele cristão que guarda mágoa, não consegue perdoar, tem o coração às vezes altivo, o coração orgulhoso. Amém? Às vezes, aquele cristão que, às vezes a criança ela nasce com um problema nos olhos, olhos prematuros. Então, o cristão também que nasce prematuramente, ele já tem que problema nos olhos, ainda cobiça, ainda vê a imoralidade, aquilo ainda chama a atenção da pessoa. Os pensamentos ainda não são 100% puros. Então, nós temos que analisar se nós somos um cristão que foi nasceu de verdade, nasceu corretamente, ou se nós somos um cristão que estamos ainda prematuros. Então, nós temos que amadurecer. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 3, diz assim: Eu não pude falar-vos como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Eu vos dei leite a beber, e não alimento sólido, pois ainda não podeis suportar, nem ainda agora podeis. Então você vê que o cristão prematuro não é somente nos nossos dias,
Mas na época de Paulo também, a igreja passava pelo mesmo problema. Às vezes, a pessoa ouve o evangelho eterno, então ouve a gente pregar: o Messias está vindo, o Senhor está vindo, nós precisamos nos preparar. Aí as pessoas, muitas vezes, ela vai na empolgação, correndo. Eu preciso subir no arrebatamento. Mas ela ainda não passou por aquela fase de amadurecimento espiritual. Amém? Vocês que estão acompanhando esse estudo, vocês já estão bem mais maduros, por quê? Porque toda semana vocês têm se alimentado. É ou não é verdade? Agora, tem pessoas que não têm o alimento. Aí elas se tornam o quê? Cristãos imaturos. Então você vê que aqui o apóstolo Paulo estava falando para aquele povo que ele não podia falar com eles coisas espirituais mais fortes, porque eles não estavam preparados ainda. Eles ainda estavam engatinhando na fé. E muitas vezes isso acontece conosco também. Amém, amados? Agora, cada um de nós temos que identificar se nós nascemos de novo, adequadamente ou não, para que nós possamos buscar no Senhor a regeneração espiritual. Amém? Em Hebreus, capítulo 5, versículo 12 e 14, diz assim: Pois, quando devia ser mestres, por causa do tempo, ainda tendes necessidade de que alguém vos ensine os rudimentos da palavra de Deus, e estáis chegados a precisar de leite, e não de alimento sólido. Quem só nutre de leite é inexperto na palavra da justiça, porque é criança. Amém, amados? Então você vê que aqui, mais uma vez, ele está falando muito de nós, já era para ser mestre. Né? Muitos que estão na igreja já era para ser mestre, mas ainda estão necessitando de leite. Amém, amados? Por quê? A palavra do Senhor, ela nos dá um exemplo, por exemplo, de árvore. Então, a árvore tem que dar fruto. Então, nós, amados, vamos recebendo a palavra. E se nós nascemos adequadamente, nós precisamos ensinar essa palavra. Amém? Então, quantos de nós já está ensinando essa palavra? Se eu ainda não estou ensinando, é porque eu ainda não estou maduro na fé. Eu ainda não estou dando fruto. Então, nós precisamos dar fruto. Como que nós damos fruto? Nos tornando, pela misericórdia do Senhor, mestre. O que é mestre? Ensinar a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. Por quê? Porque aí fora se ensina um evangelho totalmente pervertido. Mas nós estamos recebendo do Senhor o evangelho verdadeiro, o evangelho santo, o evangelho que transforma, o evangelho que nos leva para o céu, o evangelho que nos prepara para a imortalidade. Porque não adianta, amados, como diz a palavra do Senhor, nós ganhar o mundo inteiro, milhões, bilhões, e perder a nossa alma. Não é verdade? O que é o dinheiro? O que é a casa? Se nós morremos, nós não levamos casa, não levamos carro, não levamos dinheiro, não levamos conta bancária. Não é verdade? Então, amados, há uma necessidade de nós nos prepararmos. Amém? Em Efésios, capítulo 4, versículo 13 e 14, diz assim: Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, à perfeição da idade madura de Cristo, para que não sejamos mais criança, levados por todas as ventanias de doutrinas, pela astúcia dos homens, pela astuta cilada do erro. Então aqui o apóstolo Paulo, ele ensina o perigo de ser um cristão imaturo. O perigo de ser um cristão que não conhece a palavra de Deus. Quando o cristão conhece a palavra de Deus e alguém oferece algum objeto para ele, fala para ele fazer algo, eu vou te dar essa rosa vermelha. O cristão que é maduro, ele já vai logo falar: pastor, aonde que está escrito isso na Bíblia? Qual apóstolo, qual profeta que deu rosa vermelha?
qual profeta, qual apóstolo que deu sal grosso, que deu azeite, que deu pão, que deu chavinha, cajadinho? Quer dizer, ele é maduro, ele não pode ser enganado. Agora, o cristão que ele é prematuro, ele ainda é uma criança na fé, se chamar ele para, vem aqui receber um descarrego carrudo, ele vai. Vem aqui receber uma rosa, ele vai. Por quê? Ele é como a palavra diz, ó. Ele vai, ele é levado por todas as ventanias de doutrina. Qualquer ensinamento que fala para ele, ele está indo. Vamos na minha igreja, vamos passar no Vale de Sal, ele está lá. Vamos na minha igreja que vai acontecer isso, vai vir um homem que revela até a sua RG, ele vai lá. Agora, se ele é um cristão maduro, ele vai falar assim, bom, eu me lembro de Paulo e Silas, e tinha realmente uma menina que adivinhava as coisas, mas era um demônio que estava nela. Não era o Espírito de Deus. Então, amados, ele sabe distinguir o que é o Espírito de Deus do que é o Espírito do inimigo, se passando por Espírito de Deus. Amém? Então você vê como é importante que o cristão seja nascido adequadamente. Como é importante quando o cristão ele tem o conhecimento da palavra de Deus. Quando o cristão tem uma intimidade com Deus, tem uma vida de oração, ele tem aquele momento que ele pega a sua Bíblia e ele ora e lê a palavra do Senhor. Amém? O momento que ele está no trabalho dele, o momento que ele, aonde ele estiver, está dirigindo, mas o seu coração está ligado com o Senhor. Então, isso é muito importante, amados. Porque você sabe que a palavra de Deus, ela diz assim, que nós somos a igreja de Cristo, eu e você. Então, eu e você somos o templo do Espírito Santo. Agora, o Espírito do Senhor só vai habitar em mim, só vai habitar em você se houver santidade, se houver pureza do coração. Se você estiver vivendo uma vida de pecado, como que o Espírito de Deus vai entrar em você? Vai entrar em mim? Amém? Deus nós não podemos enganar. Nós podemos enganar o homem. Às vezes você pode ver uma pessoa, externamente ela parece estar bem. Como nós já estudamos sobre aquela figueira, que o Senhor Jesus estava andando com os discípulos, e ele foi ao caminho e viu uma figueira. E aquela figueira estava aparentemente de uma forma a qual deveria ter muitos frutos, porque já tinha as folhagens, era bonita, era uma figueira robusta. Mas quando ele chegou e olhou por baixo das folhas, não tinha nada. Era só folha, amados. Então, muitos cristãos hoje, e são cristãos, infelizmente, eu digo com tristeza no coração, porque não era para ser assim, são cristãos de aparência. Às vezes você vê um irmão, vê uma irmã, e você fala assim, eu queria ser igual aquela irmã. Ó, irmã de fé. Mas você não sabe. É só uma aparência. Por quê? Porque é um cristão que nasceu prematuro. É um cristão que ainda é criança. Ainda não está preparado para aguentar uma aprovação da parte de Deus, para ver se ele é realmente trigo ou joio. Amém, amados? Qualquer coisinha já quer olhar para trás. Qualquer coisinha já quer desistir. Então, amados, nós temos que ser cristãos nascidos de novo, de verdade, alicerçados em Cristo, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Pode ser que amanhã o Senhor permita uma perseguição sobre os cristãos, e se o cristão não for nascido verdadeiramente, ele não vai suportar. Ele não vai conseguir manter a sua fé, manter o seu equilíbrio. Amém, amados? Então, nessa noite, nós precisamos, amados, fazer uma reflexão sobre a nossa vida. Eu sou um cristão verdadeiro? Será que eu estou preparado para sofrer uma injustiça? Será que se você sofreu uma injustiça, você está preparado para perdoar? Será que se alguém se levantar contra você, magoar você, será que o seu coração é realmente um coração que perdoa? É um coração que
vai amar aquela pessoa que mesmo que ela te ofendeu. Amém, amados? Então nós temos, amados, que fazer uma análise da nossa vida. Se amanhã surgir uma lei e falar que quem confessa Jesus vai ser morto, será que você está preparado para isso? Se amanhã surgir um governo que não gosta de cristão e começar a perseguir os cristãos e você ser forçado a negar Cristo, será que você vai manter sua fé? Será que o seu coração está preparado? Amém, amados? Então nós temos que estar, amados, alicerçados em Cristo Jesus. Nós temos que estar buscando incansavelmente a santidade, a justiça de Deus, buscando a força, o alicerce de Cristo, para que nós possamos vencer o dia mau. Amém? Porque aquele que for fiel até a morte, esse será um vencedor, entrará no reino de Deus. Amém? Então, amados, nós temos que sempre estar buscando a santidade, sempre estar preparando para a vinda do Senhor. Porque nós sabemos que tudo está apontando para a eminente volta do Senhor. E vai ser, amados, como diz a Escritura, num abrir e fechar de olhos. Você pode ver que quando você pisca, é tão rápido que nem você percebe que você pisca, não é verdade? Então, amados, assim será o arrebatamento. É num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Então será muito rápido. Então, naquele momento, não haverá mais oportunidade de arrependimento. Então, hoje, nós temos que fazer uma análise da nossa vida. Hoje é o dia de nós nos arrepender dos nossos pecados e tomar uma postura diante de Deus e falar: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e a partir de hoje eu quero uma vida reta. E a partir de hoje eu quero buscar no Senhor força. A partir de hoje eu quero buscar a preparação para a vinda do Senhor. Amém, amados? Então, vamos, amados, nos esforçar. Vamos fazer uma análise da nossa vida. Amém? Para que nós possamos, naquele grande dia, amados, subir para o céu, subir na eternidade com o Senhor. E nós não venhamos a ser envergonhados. Amém? Vamos nos amadurecer na fé. Você vê que o apóstolo Paulo, ele diz aqui, Efésios 4, 13, 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Então nós precisamos chegar a essa unidade. O que é a unidade? É uma fé só, amados. Não tem duas fés. É uma só, uma unidade. Todos nós temos que professar a mesma fé. E é uma fé só, em Cristo Jesus. Amém? E é o conhecimento do Filho de Deus. Então nós temos que ter o conhecimento de Cristo Jesus. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que ele virá buscar a sua igreja. A igreja não é as quatro paredes. A igreja é eu e é você. Então nós temos que ter esse conhecimento. O conhecimento do Filho de Deus. Que Deus é amor. Enviou o seu Filho para nos salvar. Mas quem não subir no arrebatamento vai passar pela grande tribulação. Aí as coisas vão mudar. Então você vê a perfeição da idade madura de Cristo. Então nós temos que ser maduros em Cristo Jesus. Temos que ser alicerçados em Cristo Jesus. Amém, amados? Não podemos ser infantis, mas temos que ser cristãos maduros. Para que não sejamos mais crianças. Olha para você ver. A criança é fácil de enganar, não é verdade? Você vai lá com um chocolatinho. Ah, quer um chocolate? Vem aqui. Você leva a criança. Um pirulito, um carrinho, uma bonequinha. Então, ele está querendo dizer isso. Para que nós não sejamos crianças. Para que o diabo não venha pegar um brinquedinho. Ele fala, vem aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, olha aqui. Ó um orgulhinho aqui para você se orgulhar. Quer dizer, para nós sermos adultos. Se vir alguém com alguma historinha para você, você conhece a Bíblia, você sabe se a pessoa ela está falando a verdade ou não. O Senhor Jesus diz, eis que surgirão falsos mestres, falsos ensinadores, mas vocês os conhecerão pelos frutos. Quais são os frutos? O fruto é a Bíblia. Amém? Se o que a pessoa está falando está na Bíblia, então é fruto. Agora, se a pessoa está falando algo que não está na Bíblia, então é invenção da cabeça dele. Amém, amados? Então, aí diz assim, ó,
levado por todas as ventanias de doutrina. Olha só para você ver. Nós não podemos nos distorcer da verdade, amados. Ah, vem aqui na minha igreja que vai ter um descarrego arruda. Vem aqui na minha igreja que vai dar uma chavinha, um cajadinho, vai ter uma fogueira aqui, vai ter um voto aqui, uma coisa lá, um dízimo dobrado. Ventanias, ventos de doutrina que não está na Bíblia. Sempre que você for convidado a fazer algo, ou você ouvir algo, você tem que fazer uma pergunta. Isso está na Bíblia? Qual profeta, qual discípulo fez isso? Jesus fez isso? Jesus deu sal grosso para as pessoas? Jesus deu o cajadinho de Moisés? Jesus deu rosa vermelha? Ó, se o evangelho que nós temos que seguir é o evangelho de Jesus, e o próprio apóstolo Paulo disse: se vier, ainda que vier um anjo do céu e pregar um evangelho diferente desse que nós estamos pregando, maldito é ele, maldito é quem ouve. Amém, amados? Então é simples. O ser humano só é enganado porque ele quer. Porque o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, deixou bem claro. Ainda que vier um anjo, olha para você ver, um anjo do céu, e pregar um evangelho que é diferente de Cristo Jesus, diferente dos discípulos, maldito, é anátema. Ele quem ouve esse evangelho. Tanto é que você vê que quando o Senhor Jesus ele diz lá, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E ele diz assim, ó, muitos virão naquele dia e dirão, Senhor, no teu nome expulsei demônio, no teu nome curei enfermo, no seu nome eu dei rosinha, cajadinho, fiz isso, fiz aquilo, construí templo. E Jesus vai falar o quê? Apartai de mim, maldito. Por que maldito? Porque todo aquele que prega um evangelho diferente do evangelho que Jesus e os discípulos pregou é maldito. Amém, amados? Então, amados, hoje nós vivemos na era do engano. Hoje você vê que o engano ele está sobressaindo de uma forma tremenda. Hoje está se cumprindo o que a palavra do Senhor diz, que se fosse possível, até os eleitos seriam enganados. Até nós, amados. Se o Espírito Santo não tivesse misericórdia de nós, nós estaríamos lá também, correndo atrás de chavinha, de cajadinho, de carro, de casa, naquela loucura toda, faz voto aqui, faz voto ali. Amém? Mas o Espírito do Senhor, ele nos separou para o Evangelho eterno. O Senhor nos separou para morar em Sião, amados. E por isso que nós estamos tendo essa graça de aprender o verdadeiro Evangelho. Nós estamos tendo a oportunidade de nos preparar para a vinda do Senhor, para a vinda do Messias. Amém, amados? Então, que todos nós possamos, nesta noite, fazer uma reflexão sobre essa palavra. Amém, amados? E tomar cuidado, amados. Leia novamente aí Efésios 4, 13, 14. Lê aí Hebreus 5, 12, 14. Lê 1 Coríntios 3, 1 ao 3, para que você veja que a palavra do Senhor tem nos alertado, tem nos advertido para tomar cuidado com o engano desse século. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos refletir e vamos nos tornar um cristão maduro no poderoso nome de Jesus. Amém?